Olá, alunos do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e a nossa aula de hoje é sobre tangente no triângulo retângulo. E aí, você já assistiu a aula do seno e do cosseno no triângulo retângulo? Dos conteúdos integrados? Se não assistiu, vai lá e assista, tá bom? Bom, para a aula de hoje eu preciso que você separe aí folhas para anotação, lápis, borracha e caneta. E eu conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar nessa aula. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos, pais e professores que acompanham as nossas aulas do ensino médio. Não esqueça, esta aula é gravada, então, se você desejar rever uma explicação da professora Roberta, rever a resolução de um exemplo ou de uma atividade, pare o vídeo, volte, veja o que você deseja e depois dá um play e continua. Ok, pessoal? Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, por favor, o primeiro slide na lousa, para a gente retomar o que é um triângulo retângulo. Pode passar? Isso mesmo. Então, quando a gente fala na matemática em triângulo, a gente tem que saber que triângulo é aquela figura geométrica que tem 3 lados retos. Além disso, ela tem 3 ângulos internos e 3 vértices, tudo bem? Mas quando a gente fala do triângulo retângulo, que é o caso de hoje, a gente tem que ter um ângulo reto, que é aquela quina perfeita, aquele ângulo de 90 graus, que na matemática a gente usa este símbolo aqui, ó, o quadradinho com uma bolinha para indicar que é um ângulo reto. Aparecer um triângulo com este ângulo, você sabe que se trata de um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo ele é tão especial que seus lados têm nomes específicos. Então, existe o nome hipotenusa e o nome cateto. Então, tem um lado que chama hipotenusa e 2 lados que chamam cateto. Aí você fala, tá bom, professora, até aí tudo bem. Mas qual que é qual? Bom, a hipotenusa é sempre aquele lado que está contrário a 90 graus. Tudo bem? E os outros 2 lados que formam o 90 graus são chamados de catetos. Então, a gente tem um cateto e outro cateto. Aí você vai falar, professora, mas aí está marcado cateto oposto e cateto adjacente. Você está falando só cateto. Por quê? Esse oposto e adjacente vai depender do ângulo que você escolher lá dentro do seu triângulo. Então, o nosso triângulo, né, tem 3 ângulos, como eu falei lá no início. Um deles é 90 graus, contrário a ele, a hipotenusa. Os outros 2 ângulos agudos, a gente vai ter que escolher um deles. Então, um deles vai estar marcado, ou vai estar indicado, ou a gente vai escolher. Então, no meu exemplo, eu escolhi um que eu chamei de alfa. Na hora que eu marquei este ângulo alfa, os outros 2 catetos vão ter os seus nomes específicos. O cateto que está do outro lado, contrário ao alfa, chama-se cateto oposto. E o cateto que está grudadinho no alfa, vizinho ao alfa, é o nosso cateto adjacente, porque a palavra adjacente significa vizinho. Então, só retomando, 90 graus, contrário a 90 é hipotenusa, os 2 que formam o 90 chamam-se catetos. Um vai ser oposto e um vai ser adjacente, vai depender do ângulo que você escolheu. Escolheu o ângulo que tiver do outro lado é o oposto e o que tiver grudado é o adjacente. Na aula de seno e cosseno, a gente trabalhou as relações entre cateto e hipotenusa. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre tangente. A tangente só relaciona os catetos. Então, vou pedir para pôr o próximo slide na lousa, que fala aí sobre a tangente. Então, na tangente, que a gente abrevia ou como TG, ou como tan também, tá? Tem lugar que usa a palavra tan. A gente coloca lá que a tangente de alfa é a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. É a razão entre esses 2 catetos. Então, vocês vão perceber que na aula de hoje, a gente vai estar sempre falando dos lados que envolvem o 90 graus, que formam o 90 graus, que são os catetos. Além disso, a tangente também é a divisão do seno pelo cosseno. Então, se eu tiver o seno de um ângulo e eu tiver o cosseno do ângulo, eu posso dividir um pelo outro, que eu descubro o valor da tangente. Tudo bem até aqui? Vamos para um exemplo para poder entender isso melhor? Então, por favor, exemplo 1 na tela para eles. Ah, não, antes do exemplo, claro, eu sempre me esqueço. A gente tem que falar um pouquinho do ângulo, né? Os ângulos tradicionais de 1 até 89, que é o que pode aparecer lá dentro do triângulo, existe uma tabela que facilmente você encontra lá na internet ou nos livros didáticos, com números decimais aí de até mais ou menos 4 casas que a gente coloca, tá? Porém, existem aqueles ângulos notáveis, que é o 30, o 45 e o 60, que aí tem uma tabela específica. Pode colocar para eles. Tangente
Tangente de 30 graus é o raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é o 1. E o tangente de 60 é o raiz de 3. Então, se aparecer um desses ângulos no exercício, normalmente a gente já troca automaticamente por esses valores, porque esses são os valores exatos da tangente. Senão, a gente vai usar valor aproximado. Agora sim, a gente vai para o nosso exemplo 1. Então, pode pôr o exemplo 1 na tela para eles. Um pássaro está a 3 metros da base de uma árvore. Está vendo o pássaro? Ele está aqui, ó, distante da base da árvore, 3 metros. Já é um cateto. Conforme mostra a figura aí abaixo. Ele levanta voo em direção ao galho da árvore. Está vendo essa marquinha aqui, ó? É o galho da árvore. Então, ele vai voar até o galho da árvore e ele forma com o solo um ângulo de 60 graus. Está vendo o ângulo aqui dentro? 60 graus? Muito bom. Ele quer saber o quê? A altura do galho da árvore até o chão. Ele quer essa distância aqui, ó. Tudo bem? Se você perceber, este exercício está envolvendo o nosso triângulo retângulo e ele está envolvendo os catetos, ó, os lados que formam o nosso 90 graus. Por isso que a gente vai usar tangente. Observe que aqui ele colocou tangente de 60 com 2 valores. O tabelado, que é o raiz de 3, exato, né? E o 1,73, que é o valor aproximado. Aí ele pôs 2 casas decimais. Então, na hora que a gente vai resolver essa atividade, a gente vai fazer 2 resoluções. Um para o raiz de 3, que é o valor exato, que a gente chama de tabelado, e um para o valor aproximado, que é 1,73. E a gente já sabe que vai usar a tangente, porque a gente tem em relação ao ângulo de 70, o nosso cateto oposto, que vai ser a altura, e nós temos o nosso cateto adjacente, deixa eu escrever aqui, adjacente, que é o nosso 3 metros, ok? Vamos para a resolução? Vamos tirar esse monte de risco? Então, vamos lá. Então, a gente tem o triângulo aqui. Professora Inês, qual que é o ângulo mesmo? 60 graus. 60 graus. Qual que é a distância aqui embaixo? 3 metros. 3 metros. E a nossa altura vai ser o nosso x, certo? Muito bom. E aqui tem um ângulo de 90 graus, só para a gente não esquecer. Esse aqui vai ser o tabelado, então preciso do valor do tangente de 60. Quanto é, professora Inês? Raiz quadrada de 3. Muito bem. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala em tangente de um ângulo, que no caso é 60, vai ser o nosso cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O nosso cateto oposto é a nossa altura, que eu vou trocar pelo x, e o nosso cateto adjacente são esses 3 metros, que é a distância que a gente tinha ali entre a base da árvore e o passarinho. No lugar da tangente de 60, a gente escreve o raiz de 3. No lugar da altura, a gente vai pôr o x que a gente quer descobrir. Tudo bem? E a distância até a base da árvore, que é nos 3 metros. Tem professor que chama isso aqui de multiplicação em cruz. Tudo bem. Mas a gente está fazendo, na verdade, a operação inversa. O x está dividido por 3. Para tirar a divisão, a gente vai usar a multiplicação. Então, esse 3 ele vai passar multiplicando. Então, o x vai valer 3 vezes raiz de 3, que já é a nossa resposta em metros. Então, no valor tabelado, x vale 3 raiz de 3. Essa altura é 3 raiz de 3 metros. Vou pedir para pôr a resolução para eles olharem. Então, a gente tem aí, ó, feito bonitinho, 3 raiz de 3 metros. Agora, a gente vai fazer com o valor aproximado. Então, próximo slide em branco para mim. Vou anotar aqui o triângulo de novo. Está meio tortinho, mas está bom. 60 graus, 3 metros, e aqui é o x que a gente queria. Professora Inês, qual que é o valor aproximado da tangente de 60? 1,73. 1,73. Então, é o mesmo esquema, tá? Tangente de 60 graus é a nosso cateto oposto, que é a altura, dividido pelo cateto adjacente, que é a nossa distância. Sim? Muito bem. Quem que é o nosso tangente de 60? 1,73 aproximadamente. Quem é a altura? É o x que eu quero descobrir. Quem é a distância da base até o passarinho? 3 metros. De novo, está dividindo, vai passar multiplicando. Professora Inês, me ajuda nessa continha? Qual é o valor aproximado? Valor aproximado, 5,19 metros. Ou seja, 5 metros e 19 centímetros. Pode pôr, então, a resolução aí na tela para eles. Tá vendo, então? Então, eu fiz o tabelado e o aproximado. Tudo bem com o exercício com 60 graus, que é aquele que tem a tabela especial? Vamos ver um exercício que não tem a tabela especial? Então, por favor, exemplo 2 na tela para eles. Olha, cuidado com esse exercício, tá? Esse é um pouquinho só mais complicado. Ele fala assim, ó. Uma pessoa tem 1,80 m de altura
e se encontra a 30 metros da base de um prédio. Ela observa o ponto mais alto desse prédio, formando um ângulo de 55 graus. Qual é a altura aproximada do prédio? Então, observe que tem lá uma pessoa de 1,80 m e ela está enxergando o prédio da altura do olho dela. Então, a gente tem um triângulo um pouco elevado aí. Então, quando a gente vai usar a tangente, a gente vai acabar descobrindo essa distância aqui, ó, que é a distância do olhar da pessoa até o topo do prédio. Então, a gente vai fazer a tangente, que vai usar esse cateto oposto, que vai ser o nosso X. A gente vai usar o cateto adjacente, que vão ser esses 30 metros, vai usar o ângulo de 55. Porém, quando a gente fizer a tangente, a gente vai descobrir o X. Para poder descobrir a altura do prédio, a gente vai somar o X com a altura da pessoa, que no caso aqui é 1,80 m. Tudo bem? Sim? Então, a gente calcula a tangente, descobre o X e depois soma 1,80 m. Então, vamos para a resolução. Um slide em branco para mim, por favor. Vamos lá. O ângulo é 55, professora Inês? Isso mesmo. E aqui a gente vai chamar de X. E essa distância é quantos metros? 30 metros. Tá, 30 metros. Depois a gente anota a pessoa aí para não se confundir. Então, a gente tem que a tangente de 55 graus vai ser a nossa altura desse pedacinho, que é o X, pela nossa distância. Tudo bem? Distância. No lugar da tangente de 55, eu esqueci de anotar. Professora Inês, qual que é o valor aproximado da tangente de 55? 1,43. 43. Então, a gente vai pôr 1,43, vai ser igual ao X, e a nossa distância vai ser o 30. Operação inversa, divisão, vai ser a multiplicação. 30 vezes 1,43. E é óbvio que eu vou pedir ajuda da professora Inês para fazer essa conta. Quanto dá, professora Inês? 42,90 metros. Então, 42,90 metros, 42 metros e 90 centímetros, é o X. Mas agora falta somar a distância lá da altura da pessoa. Então, a altura que a gente queria, né, que é a altura do prédio, vai ser o X mais 1,80 m. Era 1,80 m, né, professora Inês? Isso mesmo. Então, a gente vai somar 42,90 mais 1,80. E é óbvio que eu vou pedir ajuda da professora Inês. Quanto dá aproximadamente? 44,70 metros. 44,70 metros. Pode pôr, então, a resolução aí na tela para eles. Então, observem que a gente primeiro descobre o valor do X, que deu 42,90 metros. Aí, embaixo do desenho, a gente tem a altura, que é o 42,90 mais 1,80 da pessoa, que dá o 44,70 metros. Muito bem. E aí, professora Inês, o que a gente vai fazer agora? Agora é o momento da leitura das atividades. Então, a professora Roberta vai ler as duas atividades, explicar o que você deve fazer. Aí você pausa o vídeo, resolve as atividades, depois dá um play para conferir se você acertou e tirar as suas dúvidas, ok? Vamos para a leitura, professora? Vamos sim. Então, por favor, o primeiro slide da atividade aí na tela. Isso mesmo. Ele está falando de um poste. Ó. A sombra de um poste mede 7 metros de comprimento. No instante em que o Sol forma um ângulo de 60 graus com o solo. Então, imagina que a gente tem o Sol aqui em cima, e aí você tem um ângulo de 60 graus, a nossa sombra tem 7 metros. E ele quer saber o quê? A altura deste poste. Aqui a gente está falando dos catetos, então é tangente. Observe que tem raiz de 3 e tem o valor aproximado. Então, aqui eu quero duas contas. Eu quero com o raiz de 3, que é o tabelado, e com o aproximado eu quero saber a altura deste poste. Tudo bem? A atividade 2 na tela para eles. Esse é parecido com o meu do observador, né? Tem uma pessoa de 1,60, um pouquinho mais alta do que eu, né? Mas tudo bem. Que está a 50 metros da base do prédio. Ela observa lá o ponto mais alto, formando um ângulo aí de 35 graus. Calcule a altura do prédio. Tangente de 35 é 0,7 aproximadamente. Primeiro você descobre o X usando a tangente e depois soma a altura da pessoa, que é 1,60. E agora, professora Inês? Agora é o momento da resolução dessas atividades. Então, pause o vídeo, faça as atividades e depois dá um play para conferir as respostas. Então, o slide da resolução das atividades, por favor, na tela.
Voltamos. E aí, você conseguiu fazer as atividades? Espero que sim. Se não conseguiu, não se chateie. Agora, a professora Roberta vai resolver cada uma delas e você vai poder tirar a sua dúvida e conferir as suas respostas. Vamos para a resolução, professora? Vamos sim. Então, por favor, atividade 1 na tela, o nosso poste, isso mesmo. Então, a gente sabe que essa altura é o nosso cateto oposto e que essa sombra é o nosso cateto adjacente. Por isso que a gente vai usar a tangente, que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. Então, põe, por favor, o próximo slide em branco. Vamos lá. A gente tem aqui, o ângulo é 60 graus. É isso, professora Inês? Isso mesmo. Tá. Qual que é a sombra? Quantos metros? 7 metros. Ok, e aqui é o x. E quanto que a gente tem no valor tabelado da tangente de 60? Raiz de 3. Raiz de 3. Então, a gente vai substituir pela raiz de 3. Vamos lá? Então, a gente tem que a tangente de 60 graus é o nosso cateto oposto, que no caso aqui é a altura do poste, sobre o cateto adjacente, que é a nossa distância, que no caso era a sombra, né? Mas tudo bem. No lugar da tangente de 60, a gente vai colocar a raiz de 3. No lugar da altura é o x e na distância é o 7. Operação inversa da divisão é a multiplicação e é facinho, 7 raiz de 3 metros. Pode pôr a resolução para eles aí na tela. Vai dar 7 raiz de 3 metros exatamente. Vamos, então, agora para a resolução do aproximado. Próximo slide. Vamos lá de novo. A gente tem aqui, então, a sombra que é 7, a altura é x, o ângulo é de 60 graus. Professora Inês, quanto que é a tangente de 60 aproximadamente? 1,73. 1,73. Então, a gente tem aqui que a tangente de 60 vai ser a nossa altura, que é o nosso cateto oposto, pela nossa distância, que nada mais é que a sombra, certo? Muito bem, tangente 60 a gente vai pôr 1,73, no lugar da altura é o nosso x, que é o cateto oposto, e aqui embaixo é o cateto adjacente, que é 7. Operação inversa, multiplicação, e é óbvio que eu vou pedir ajuda aí da professora Inês. Valor aproximado? 12,11 metros. Ok. Pode mostrar a resolução para eles. 12,11 metros. E vamos, então, agora para a nossa última resolução, atividade 2. Então, cuidado, que aqui a gente vai primeiro trabalhar com esse triângulo pequeno, que está elevado 1,60 m, para depois a gente juntar ali para achar a altura, certo? Pode pôr o slide em branco, então, para mim. Com calma. Qual que é o ângulo, professora Inês? 35 graus. 35 graus. Aqui é a x. E qual é a distância da pessoa ao prédio? 50 metros. 50 metros. Eu gostaria também do valor da tangente de 35 graus, por favor. Aproximadamente 0,7. Muito bom. Então, vamos começar aqui. A tangente de 35 graus é o nosso cateto oposto dividido pela hipotenusa. No caso, o nosso cateto oposto ao ângulo de 35 graus é o x e o cateto adjacente é aquela distância até a base do prédio. Sim? No lugar da tangente de 35, eu vou pôr o 0,7, o x já está lá, e a nossa distância, no caso, é 50. Agora, a gente vai ter a operação inversa, 50 vai multiplicar por 0,7. Qual que é o valor aproximado, professora Inês? 35 metros. Esse aqui eu nem precisava de ajuda, né? Porque 5 vezes 7 dá 35, uma casa e um zero, né? Podia ter feito direto. Então, deu aproximado 35. Acabei meu exercício? Não. O que está faltando somar, professora Inês? A altura da pessoa. Quanto que a pessoa tem de altura? Um pouquinho mais que você, 1,60 m. 1,60 m. Ai, tinha que me zoar. Então, vamos lá. A altura vai ser 35 metros mais 1,60 m. Esse dá para fazer facilmente? 36,60. Põe, por favor, a resolução na tela para eles. Então, deu 35 metros mais 1,60, 36,60. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E agora, professora Inês? Agora é o momento do fechamento. Então, procure seu professor se você tiver maiores dúvidas. Ou então, assista novamente esta aula lá no repositório ou no YouTube. E a gente se vê numa próxima aula, certo, professora? Certo. Tchau, 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 pessoal. tchau.